decisão que a gente tomou. Tadadá! Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse é meu esposo, Lucas. Oi. Eu comentei um pouquinho no outro vídeo e ele vai se apresentar pra vocês. A gente teve a ideia desse canal aí pra estar mostrando pra vocês a nossa trajetória. Esse vídeo é a decisão que a gente tomou. Então, não foi uma decisão fácil, vocês vão acompanhar aí nos próximos minutos o que aconteceu pra gente estar criando esse canal, o que aconteceu pra gente estar contando um pouco da nossa história, né? Então, meu nome é Lucas, até então empresário, né? A gente tinha 2 lojas de eletrônico. Sou formado em Direito pela Universidade de Barra Mansa, um ramo totalmente diferente aí do que eu estava trabalhando. Mas já fiz um pouco de tudo na minha vida. Já trabalhei de escritório, já trabalhei em ótica, já trabalhei em fábrica, enfim. Minha idade, eu tenho 28 anos, tá? Nascido e criado em Volta Redonda, já morei em outras cidades próximas a Volta Redonda, Barra do Piraí, Valença, Rio Preto, então já morei aí em cidades próximas. E qual que é o cenário atualmente financeiro da nossa família, eu e Thaís, né? A gente vem de uma boas expectativas assim com loja, a gente conseguia vender bem. Final do ano passado a gente teve um movimento bom nas nossas lojas. Porque assim, a gente nunca se acomodou, né? Então a gente tomou uma atitude aí que vocês vão ficar sabendo. O que ele tá querendo dizer é que pra nossa idade, por que a gente fazia, por que a gente tinha desejo, tava tudo bem. A gente tinha condições de sair, tinha condições de fazer o que a gente queria, só que a gente queria mais, a gente quer mais, quer almejar mais. Isso. E a decisão que a gente tomou é que a gente vai se mudar. Isso. Como assim se mudar? Mudar tudo. Vamos mudar tudo. Isso. A gente tomou a decisão, foi na virada do ano, tá? Isso daí no dia 2 de agosto, mais ou menos, algo me despertou. E eu tomei a decisão de estar mudando do país, né? Comuniquei a Thaís, falei, amor, o que você acha? Ela super apoiou, ela entendeu e falou assim, vamos. A gente aqui tava com a situação ok de vida, porém a gente sabia que poderia ser melhor. Então essa opção foi uma opção que nos agradou muito. Então a gente começou a pesquisar, né? Isso foi um dia normal. Eu tava voltando pra outra loja, né? Indo encontrar ele me jogou a ideia. Aí o primeiro fiquei assim, quê? Do nada? Do nada. Mas aí a gente foi amadurecendo a ideia, foi amadurecendo. E aí os primeiros passos foi ver se era possível. Porque não adianta a gente sonhar, almejar e ver se não é possível, se não é. Então a gente sentou e pensou, é possível? A gente consegue? Claro que não vai cair do céu, não vai ser pra amanhã, então vamos se organizar. Isso. Não foi? Isso. Aí o que acontece? A gente começou a pesquisar as opções, né, que a gente tinha. Falei, amor, pra qual país que a gente vai que a moeda é valorizada, que tem um serviço público de saúde ok, que tem um serviço público de educação ok, pra futuramente a gente criar nossos filhos e tudo mais. E a gente também pensou na qualidade de vida, no poder de compra, na segurança, enfim. Foi um pacote de coisas que a gente tava buscando num país. Só que aqui no Brasil todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Recentemente o Trump aí, todo mundo sabe que meio que fechou a porta para todos os imigrantes. Então ficou muito complicado. Seria algo bem seguro. A gente de maneira nenhuma um dia cogitou atravessar a fronteira, essa loucura aí que o pessoal faz, né? Respeito quem faz, mas Sim. a gente nunca pensou nessa possibilidade. A gente queria entrar pela porta da frente de um país, né? E se um dia não der certo, sair pela porta da frente também. E grato pela experiência, por tudo que a gente conquistou ali, né? Então, assim, as opções que a gente tinha eram Estados Unidos, que era bem pouco, assim, era só uma cogitação, mas bem baixa. Irlanda, Austrália e Canadá. A gente viu essas opções, que a maioria do povo brasileiro vai para esses países de forma de intercâmbio, né? A princípio eu tinha precisar somente ido com visto e tentar a vida lá, então assim, era muito arriscado, né? Porque tem esse jeito, tem gente que vai como turista, fica um tempinho lá, aí tenta o visto, só que essa é uma maneira um pouco perigosa. Então a gente pensou, tem outra maneira? Tem outro jeito? E Isso. tem um jeito super seguro que é o do intercâmbio, que a gente vai pra estudar. Isso. E aí nesses lugares a gente pensou, a gente vai conseguir trabalhar? A gente vai conseguir se manter nesse local sem trabalhar? Tudo isso a gente levou em conta. Então assim, foi um período longo de estudo, né? A gente tomou a decisão ali em meados do dia 5 de janeiro e a gente começou a pesquisar muito. Pesquisar questão de visto, questão de escola, os valores, porque assim, no cenário atual, quando a gente tomou a decisão, a gente não tinha recursos para fazer aquilo no ato, sabe? Então assim, tinha que ser algo planejado de como que a gente ia vender nossas coisas, de como que a gente ia juntar os recursos, é um dinheiro alto, né? Então acabou que a gente teve que, em 6 meses, a gente teve que orquestrar tudo perfeitamente para nada desalinhar, porque é algo que, assim, não vendeu um carro, por exemplo, que a gente tinha para vender, não vendeu, ia comprometer na nossa ida. Então foi algo muito bem planejado por nós e, lógico, botando Deus à frente de tudo, porque sem Deus a gente não ia conseguir. Desde o primeiro dia que a gente tomou a decisão, a gente começou
a fazer propósito, a botar, assim, sabe, se era da vontade de Deus mesmo pra gente estar indo. Porque às vezes vem só uma emoção dentro da gente, fala, vamos mudar tudo, vamos, e acaba que aquilo lá vai esfriando e aquilo não é um projeto de Deus, né? Acaba que a gente vai dispersando e aquilo não acontece. Mas enfim, aí vocês devem estar perguntando, gente, mas como assim? Vocês tiveram vontade, sempre tiveram essa vontade, esse sonho? Não. O que acontece? A gente casou no ano passado, no final do ano passado, em setembro. A gente casou, a gente fez a festa, como a Thaís comentou no primeiro vídeo. E a gente tava tudo certinho com o nosso apartamento, os nossos móveis, assim, tudo bonitinho, O né? ano passado inteiro foi em prol do casamento. Então a gente só focou no casamento, o dinheiro que a gente juntou foi pro casamento, tudo foi pro casamento. Passou o casamento, teve aquele movimento, a gente tinha as 2 lojas, então teve o movimento das lojas e a gente focou na loja. E aí em janeiro que a gente começou a se despertar. E assim, falar pra vocês que eu nunca tive o sonho de morar fora é mentira, mas assim, uma curiosidade que a gente vai contar pra vocês. A gente, eu e Thaís, sempre jogou um joguinho chamado GeoGuessr. E esse joguinho, você se joga dentro de um mapa e você tem que descobrir onde você tá pelo Google Maps mesmo. E direto a gente caía na Europa. E a gente ficava assim, nossa, esse país é muito bonito. Ai, se eu morasse aqui. Ai, meu sonho de morar aqui. Então assim, acaba que eu acho que isso pode ter influenciado um pouco da gente correr atrás desse sonho e materializar esse sonho, né? Porque tem uma frase que fala que sonhar sem agir é só um delírio. Então a gente sonhou e planejou. Ele já vai falar qual é? Não, ainda não. Mas, gente, eu sou muito ruim em todos os jogos. Todos os jogos eu sou muito ruim. E nesse, mesmo eu sendo muito ruim, eu fui melhorando. Também não sou ruim de tudo. Eu fui melhorando aos poucos. Mas mesmo eu sendo muito ruim, eu sabia que tava na Europa. Eu estudava em qualquer lugar ali da Europa porque tem como ver a diferença. A característica, né? Então, assim, só desse feedback nosso, já dá pra saber que o país é na Europa, né? Porque a gente tá falando muito da Europa. Mas, assim... É uma dessas opções que a gente cogitou, que você falou, né, amor? Tá nessas opções aí. Ele já descartou os Estados Unidos, então, né? Mas, assim, todas essas 4, só tem um que é na Europa. Só tem um. E nós estamos vendo que a gente tá muito bem. Vai ficar no ar aí, quem acertar, comenta aí o que você acha. Até Ficou então, no ar. vamos lá. Estados Unidos, Canadá, Irlanda e Austrália. Qual que tá na Europa? Fica no ar. Bom, então a gente se preparou muito, planejou muito. Sim. Foi feito muito Excel, muita planilha de cada imóvel que a gente teve que vender, de cada coisa que tinha que dar certo. Então, a gente vai contar tudo detalhadamente pra vocês ao passar dos vídeos, né? A gente tá com uma expectativa muito alta do que vai acontecer ainda, então a gente vai registrar. Gente, a gente já tá registrando tudo que tá acontecendo. Para o quê? Qual que é o motivo desse canal? Esse canal é pra informar as pessoas de como fazer, né? Às vezes a pessoa, poxa, eu não tenho ninguém lá fora, nenhum parente meu mora lá fora, eu não tenho nenhum amigo que tá morando lá fora. Não tenho cidadania europeia. Não tenho cidadania europeia, não tenho nada descendência em nada. Cara, como que eu saio desse cenário que a gente mora, né? Dessa realidade. Então, assim, o canal ele tem um objetivo principal, que é informar e passar a verdade. Os perrengues, as vitórias, os risos, os choros, tudo, as dores, as felicidades. Então, assim, vocês fiquem antenados aí, acompanhem a gente no nosso dia a dia, que a gente vai postar aqui uma vez por semana, né? E assim, Instagram, TikTok, a gente vai sempre estar movimentando por lá também. E por lá que vocês vão conseguir ver mais o dia a dia no momento, né? Porque aqui tem edição, então demora um pouquinho pra editar. Então, chegamos aí já quase no final. Sim, já contamos, ele já deu várias dicas. Então, gente, a gente vai pra Irlanda, fica ao lado da Inglaterra. A Irlanda é uma ilha, igual a Inglaterra também é. Porém, a Inglaterra ela faz ali parte do Reino Unido, que vai pegar País de Gales, até mesmo a parte da Irlanda, porém a Irlanda do Norte, que é a parte de cima da Irlanda, né? A gente vai para a Irlanda do Sul, que é a Irlanda independente, né? A Irlanda lá, a moeda em circulação é o euro, diferente da Irlanda do Norte, que faz parte ali do Reino Unido, que é a Libra. O inglês, que é aquele inglês mais voltado pro britânico, aquele inglês que a gente tá estudando e ó... É suado, hein? Suado, então assim, a gente tá se dedicando muito, né? Não vai ser fácil, assim... eu não tinha nada de inglês, zero. Também não. Assim, quando a gente tomou a decisão, a gente não tinha nada de inglês e a gente começou a estudar devagarinho, independente. A gente não fez curso, a gente não contratou ninguém. E a gente vai desenrolar bastante lá, vocês vão ver, a gente vai gravar bastante coisa. Até porque a gente tá indo pra lá pra estudar também, não somente trabalhar. Então a gente tá com a mente bem aberta, que é uma coisa totalmente nova. A gente, claro, a gente não queria sair daqui como zero, então a gente estudou um pouquinho pra não sair tão do zero assim, mas também tá muito básico ainda. Isso. E lá na Irlanda tem uma curiosidade que quando você estuda lá, você pode trabalhar estudando. Tem países que não. Você vai fazer intercâmbio, você só pode fazer o intercâmbio. Não, lá você pode estudar, tá? Você tem 20 horas pra estar trabalhando durante a semana, eles te dão 20 horas. E você, nas nossas férias, né?
a gente tem férias de 2 meses, que a gente pode trabalhar aí 40, 50, infinitas horas aí pra você estar juntando dinheiro, né? E lá, engraçado, que é um dos maiores salários mínimos da Europa, que é R$13,50 a hora. É diferente daqui do Brasil, né? Que a gente tá acostumado ali receber no final do mês. Lá não, você recebe por semana ou diariamente. Então depende dali de quantas horas você vai fazer naquele dia, naquela semana. Isso, depende somente, exclusivamente de você, né? E assim, tem várias curiosidades da Irlanda que a gente tá estudando, a gente vai passar pra vocês. A cidade que a gente vai morar se chama Limerick, que fica mais ao interior da Irlanda, né? Ali você encontra muito irlandês que fala somente o irlandês, né? Que não fala o inglês, mas fala o irlandês, que é bem pouco a porcentagem de pessoas que falam irlandês, que é bem complicado, que é uma mistura gaélica, né? Que eles falam, assim, muito difícil de entender, mas o inglês é majoritário por lá. Ela é a terceira maior cidade, né? A primeira é a capital, que é Dublin. A segunda é qual é? Cork. É Cork, que também é bem grande. E a terceira é essa Limerick que a gente vai, que é menor do que a cidade que a gente mora, que Isso. também é no interior aqui. A gente mora em Volta Redonda, e aqui em Volta Redonda, se eu não me engano, tem 250, 300 mil habitantes. Assim, eu acho. Por que a gente optou por essa cidade mais interior? Porque combina mais com a gente. Dublin é a capital conhecida por vários pubs, várias festas, o pessoal gosta muito de beber, então assim, não é muito a nossa vibe, a gente é mais caseiro, mais tranquilo, então... E também é tudo mais caro lá, né? Por ser capital, é a mesma coisa a gente pensar assim, qual a diferença de morar no Rio e morar aqui em Volta Redonda? Tem diferença, não tem como. Por ser a capital, é diferente. Então, isso também pesou bastante na nossa decisão. Sim. A questão do aluguel, assim, todo mundo sabe, né, sobre a Europa, que vive uma crise habitacional, né? O que é uma crise habitacional? O valor do aluguel, ele é muito alto para a demanda de pessoas que estão indo. Então, assim, o aluguel fica muito caro, muito caro. Então, acaba que quanto mais no centro, mais caro vai ficando. Então, a gente optou por uma cidade mais no interior, que vai dar aí uma certa estabilidade pra gente também, porque também tem vaga de emprego, também tem opções de estudar, enfim, tem várias opções ali dentro. Porém, o custo de vida é um pouquinho mais baixo, né? Então, Limerick foi a nossa decisão, né? E uma curiosidade, a Irlanda, qual que é o perigo da Irlanda que todo mundo fala? São os naná. O que é o naná? Naná são adolescentes que são protegidos por lei, até mesmo dos pais, de estarem regrando eles. Então, assim, os naná, eles às vezes jogam ovo nos turistas, ou jogam ovo nos imigrantes, eles pegam bicicleta, sai correndo. Então, assim, bicicleta, scooter, que lá usa muito. Então, esses meios de transporte, né, que são mais comuns, eles furtam, mas é isso, né? E pra gente que é aqui do Rio de Janeiro, a gente percebe grande diferença. E tipo assim, as pessoas falam, nossa, mas, pô, como assim, uns adolescentes vão tocar o terror no país? Como assim? Esse é o perigo. Esse é o perigo da Irlanda. Então, assim, pra carioca, isso aí não é muito perigoso, não. Mas, enfim, é isso, né? É isso pro segundo vídeo de hoje, ele já contou tudo. Então, acompanhem a gente, nos próximos vídeos vocês vão ver mais direto quais foram os passos que a gente tomou, que decisões que a gente teve que tomar pra isso dar certo, o que deu certo, o que deu errado. O que a gente vendeu, qual foi a ordem cronológica e quais móveis vocês venderam, o que vocês deixaram. Então, assim, a gente juntou uma quantia bem alta pra estar indo, mas nada que é inalcançável. Então, assim, se a gente conseguiu vindo do nada, vocês também podem conseguir. Então, assim, é desafiador, porém é possível. Então a gente quer encorajar vocês que têm essa vontade de um dia tomar essa decisão, né? Assim, não vou garantir pra vocês que vão dar 100% tudo certo, porque até a gente ainda não chegou lá, então a gente tá muito ansioso e preocupado também, lógico, mas com muita confiança em Deus. Então, se você tem esse desejo e conhece alguém que tem esse desejo também, compartilha com ele, com ela, compartilha. Vamos espalhar essas informações, porque são informações que a gente procurou também, porque a gente não achou muito, a gente juntou tudo, então a gente quer passar essas informações pra vocês e ajudar realmente. Isso. Então compartilha esse vídeo com quem vocês puderem, né, amor? Isso. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos, né? Segue a gente no Instagram, o meu é Thaís Yoshi. O meu é Lucas Yoshi. Eu vou deixar o link aqui embaixo, então compartilha, segue a gente pra acompanhar a gente mais de perto. E é isso. Até o próximo vídeo, tchau! Tchau.